A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Respondendo a pergunta do nosso irmão Manuel, lá de Moçambique, na África. Ele fez uma pergunta até interessante, irmão. Muitos, às vezes, não entendem, né, as escrituras, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, é verdade, ela foi escrita em hebraico, aramaico, não é verdade? Enfim, né, irmão, no grego. E tem muitas palavras que ela tem vários significados, né? Vários significados. Às vezes tem duplo sentido, né? Então não é muito igual o nosso dialeto hoje. Às vezes nós precisa, por isso que o grupo é bom para nós examinar as escrituras, né? Verdade? Para nós procurar entender. Por exemplo, no começo das escrituras fala assim: e conheceu Adão a sua mulher, que é Eva, né? E dela gerou um filho, né? E foi gerado um filho. Ele conheceu Eva e Eva gerou um filho. Tá, mas esse conhecer que a Bíblia está dizendo ali, não é conhecer que nem nós conhece uma pessoa, fez uma amizade e conheceu aquela pessoa pela primeira vez. Não, aquele conhecer era uma relação íntima e dá o nome da palavra conhecer, né? Então tem conhecer na Bíblia como ter uma relação íntima e tem conhecer como a palavra conhecimento, né? Conhecendo, né, as escrituras, conhecendo a verdade, na verdade, conhecendo um fato. Ele foi conhecido daquele fato, né? Ele era conhecedor da palavra, enfim, né? Ou conhecedor de uma lei, então dá o nome de conhecer. E na Bíblia fala, conheceu Adão, a sua mulher. Em outro lugar fala, e tornou Adão a conhecer a sua esposa, e dela nasceu Sete. Então você vê que era coabitar, né? Era ter relações, né? Então, mano, é isso que precisa me entender. Não é diferente a pergunta do irmão quando diz assim, mas nos 10 mandamentos diz assim, não matarás, né? Aí o irmão fez a pergunta, como que Davi matou, né? Não é verdade? Como que Josué matou, foi derramado muito sangue, Davi cortou a cabeça do Golias, né? Então ele fez uma pergunta inteligente, Então, Manuel, a morte era uma pena que Deus, era uma lei de Deus, né? Como pena para o desobediente, para o ímpio. Então foi Deus que deu essa própria lei, né? Pagar com a morte. Morte física, era para pagar com a morte física. Todo aquele que transgredisse a ordem de Deus seria morto ao fio da espada. Era para o desobediente, né? Então, no caso, Golias, ele era inimigo do povo de Deus, né? Ele desafiava o verdadeiro Deus. Então a ordem de Deus era essa, era para matar os adversários, porque naquele tempo a lei era dente por dente e olho por olho. Era assim que Deus deu, né? No primeiro pacto, na antiga aliança, era assim que funcionava, certo? Não agora, mas naquele tempo era assim que funcionava. E tudo com permissão de Deus, tá bom, Manuel? Então, eu acho que o irmão conseguiu entender, né? Então, não era para. Então, não matarás. Não matarás quem? Né? Os seus irmãos. Uma pessoa que não é irmão, mas ele é inocente. Ele não deve nenhuma falha, ele nunca teve nada. Então, lá o mandamento: não matarás. Quer dizer, não é para matar o inocente, né? Então, era aquele tempo, se matava a pessoa que pisava na lei de Deus, desobedecia às ordens divinas, não é verdade? Enfim, eu acho que o irmão vai entender diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo. É, o irmão tá dentro da sua casa, tá? De repente, subitamente, né? Sem premeditar. A sua casa é invadida por uns marginais, ou um marginal entrou drogado, violento, e ele então pegou os seus filhos, a sua esposa, e pegou, foi súbito, assim, súbito, entrou e pegou. E naquela hora, naquele sangue fervendo, o irmão entrou em luta corporal com aquele marginal, e de algum modo, irmãos, naquele fervor, naquela luta, o irmão acaba tirando a vida daquele marginal, certo? Tá. Aí é um caso que aconteceu
Foi tirado a vida, mas foi diferente. Não foi um crime com dolo, você não premeditou. Você falou, vou comprar uma arma, vou deixar aqui em casa, vou fazer um treino de tiro ao alvo, mas um dia se alguém pular esse muro, eu vou queimar ele, vou matar, vou matar ele, eu vou deixar. Aí não, aí são coisas premeditadas. Então, até pela nossa lei terrena, quando a pessoa faz um crime em legítima defesa, aconteceu no súbito assim, tá certo? Entendeu? Então é diferente daquele que fez o crime com dolo, ele procurou, né, ele projetou, ele programou, certo? Então há diferença entre matar e assassinar. Tá? Então, precisa entender que na lei de Deus era assim, Manuel, né? Era como um castigo de Deus, a pena era a morte. Era assim que a lei trazia ao desobediente e transgressor da lei. Então, era assim que funcionava aquele tempo, entendeu? Entendeu? É como o suicídio, por exemplo. Ó, a diferença, como que tem que se tratar bem, ó. Por exemplo, o suicídio. Eu não quero mais viver porque eu tinha uma namorada, eu tinha uma noiva, e ela não quis mais, não me quis mais. E eu entro numa decepção, falando, para mim não resta mais viver. Então eu vou lá e tiro a minha própria vida. Então aí é diferente. Porque eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Eu amei a minha namorada, a minha noiva, mais do que todas as coisas, mais do que o Deus, mais do que tudo, mais do que minha vida. Não. Aí entra no crime de assassino. Você se assassinou. Você se suicidou. É um pecado gravíssimo. Agora, quer ver um outro jeito, Manuel? Uma pessoa mora num apartamento, num prédio, né? Como tem acontecido muito isso aí. Às vezes a pessoa mora num prédio lá de 10, 12, 15 andares, e de repente o prédio entra em chama, fogo, e aquele fogo vai subindo, e aqueles povo tudo em desespero. E lá em cima mora lá um irmão, um cooperador, um ancião, enfim, seja quem for. E a pessoa vai subindo, subindo, tentando ver se dá tempo de ser salvo, vir um socorro e o fogo queimando e vai subindo, subindo. Chega no último andar, não tem mais para o que fazer, o fogo queimando, as pessoas chama e de repente então a pessoa naquela angústia, daquele desespero da chama, ele pula lá de cima, tá? Tá, ele morreu. Tá, aí, isso aí foi um suicídio? Ele procurou se matar? Não, ali foi a situação, ele tentando se salvar naquela angústia, pegou aquela chama de repente e naquela angústia da vida ele pulou lá embaixo, naquela angústia. Então é diferente, né, da pessoa que se programou para tirar a sua vida. Então nós precisamos entender, tá? Então, Manuel, é assim, precisa entender, na lei de Deus daquele tempo era permissão, era como um castigo à desobediência. Tá? Era pena com a morte. Isso foi dado por o próprio Deus, né? Tá bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou fazer a leitura aqui para que o irmão, para que nós possamos entender bem, tá certo? Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui. Vamos fazer a leitura. O livro de, por exemplo, Caim, né? Gênesis 4:8. Ó, Gênesis capítulo 4, verso 8. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo? Ó, então é o que eu estou falando por irmão. Ele agiu de dolo, ele queria matar Abel e ele convidou, vamos lá no campo? Mas ele já estava, ele falou, vou convidar meu irmão, quando tiver nós dois sozinhos ele vai. Chega lá, eu vou matar ele. E matar por inveja. Tá vendo, irmão Manuel? O irmão vai entender. E enquanto estavam lá no campo, Caim então atacou seu irmão Abel e o matou. Tá vendo? Então isso é um crime com dolo. Esse aqui, irmão Manuel, esse é o crime que está lá nos 10 mandamentos. Não matarás. Tá? Ele matou o inocente. Caim, Abel era inocente. Ele projetou com inveja e tirou a vida do seu irmão. Tá? Então, tá? Por isso lá, vamos entender bem, né? Vamos entender bem, é diferente. Gênesis capítulo 4, 23 diz assim: Lameque disse às suas mulheres, né? Você vê que esse homem aqui já era, né, uma pessoa já desobediente. Ele foi o primeiro bígamo, né, o primeiro homem a tomar duas mulheres para si. Então ele já tomou duas mulheres. Tinha uma mulher por nome Ada, outra Zilá. E ele disse um dia: ouça minha voz, escute o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei hoje um homem que me atacou e um rapaz que me feriu.
né? Então, né, você vê, ele era uma pessoa já, ele está dizendo, ele está contando a história aqui, né? Então você vê que o crime, ele já vem vindo, o ser humano já está nele, essa violência, já está dentro do homem. Tanto é que em 6 de Gênesis diz que o Senhor diz assim: eu arrependo de ter criado o homem, que eu vejo que ele é má, desde a sua meninice ele é má. Aí depois Deus veio e mandou o dilúvio, né? Então o homem ele tem essa tendência mesmo, né? Aí diz aqui, ó: se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem matar será castigado 70. Não, aí Lameque diz assim: se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7, né? Então ele quis dizer assim, Lameque: se Caim, que era mau, matou um inocente, e Deus ainda diz que quem matasse a Caim era vingado 7 vezes, quanto mais eu, que estou cheio de razão, se alguém vir me matar, será vingado 70 vezes 7. Você vê que é uma geração, né, orgulhosa, né, uma geração num coração duro, né? Não é verdade? Aí diz aqui, Gênesis capítulo 9, verso 5. Deus dizendo: exigirei o meu sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Então você está vendo aqui, usa a palavra assassinato, né? Quem matar, quem tirar a vida de alguém. Por quê? Porque você mata, você se torna um vício de se tornar um criminoso, né? Um criminoso em série. Você se tornou né, diferente daquele que está numa casa, de repente é invadida, aquele malfeitor querendo fazer mal com a família e está no instinto do homem a defender a sua família e de repente, às vezes ele é um cristão, ele nem lembra que ele é cristão e ele, para defender a sua prole, a sua casa, a sua família, ele tira a vida daquele marginal. Enfim, ele era um servo de Deus. E aí, irmão Manuel, tá vendo? Então, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estamos falando aqui para incentivar, nós estamos falando para exemplificar, tá? Para justificar, porque na lei, naquele tempo, era assim que funcionava, né? Era a permissão de Deus. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Tá vendo? Era a lei de Deus. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Então, se alguém tirasse a vida aquele tempo de uma pessoa por mão humana, não é verdade? Sem passar pela legislação, pela lei, é verdade? Então Deus falou assim, né? Perderá a sua vida. E naquele tempo tinha um tribunal, se alguém fizesse alguma coisa, era levado ao sacerdote, não é verdade? Era levado e eles ali tinham um concílio, eles iam julgar, iam ver, e se ele fosse condenado pela lei, então ele era apedrejado, fosse a mulher apanhada de adultério, comprovado tudo, depois ela era apedrejada, fazia parte da lei de Deus, tá? Entendeu, Manuel? É que a lei era diferente naquele tempo, era na espada. A promessa de entrar era uma terra, era terra mesmo, né? Não é que nem hoje que nós vamos entrar no céu, era na terra. Os inimigos era na espada, era seres humanos, era na luta, na guerra. A vitória era na guerra, era no exército, era na guerra, né? Diferente de nós hoje. Hoje nós não devemos lutar mais contra a carne nem contra o sangue. Mudou o pacto, certo, irmão Manuel? Mas naquele tempo funcionava assim, viu, meu irmão? Aqui diz Êxodo capítulo 25, ó. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Então, irmão, nessa passagem aqui, irmão, é muito bem claro assim, ó. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo. Então você veja bem, o próprio Deus, irmão Manuel, presta atenção nisso, ó, lê lá, ó, capítulo 4, verso 24. O próprio Deus ia matar, ia tirar a vida de Moisés. Por quê? Porque era pena, era morte para quem desobedecesse. Naquele tempo Deus dava lei, era morte, certo? A pena era com morte, era perder a sua vida. Como a criança tinha que ser circuncidado ao oitavo dia, o filho de Moisés, tá, o Gerson, ele não estava passando os dias de ser circuncidado e Moisés não tinha circuncidado a criança. Então, e a esposa de Moisés sabia
Por quê? Porque de fato, às vezes a mãe fala, judiação do menino e tal, e coisa e tal, e o marido sempre, às vezes, ele é o cabeça da mulher, ele vai deixando. Ele deixa a mulher fazer muitas coisas que ele não deveria. E ele foi deixando, 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 e Deus não cobra da mulher. Deus aí cobrou da cabeça de Moisés. Como Moisés conhecia e sabia que tinha que ser, era um pacto entre Deus e o povo, tinha que ser circuncidado o 8º dia criança, então o Senhor aqui é bem claro, irmão Manuel, no caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, Deus, o Senhor, o confrontou com Moisés e estava prestes a matá-lo. Aí foi onde que Zipra, mas Zipra então depressa pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e disse, agora você é para mim um homem sanguinário. Aí no verso 4:26 diz assim, quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés, está vendo? O Senhor ia matar Moisés por causa que ele estava sendo negligente na circuncisão. Como a mulher sabia por que Deus ia matar Moisés, então ela fez o serviço. Aí Deus afastou e não tirou a vida de Moisés. Entendeu, Manuel? Então, você vê que o próprio Deus ia matar Moisés. Moisés, o homem de Deus, hein? Então, porque era assim que funcionava no Antigo Testamento. Entendeu, irmão Manuel? Então, Êxodo 23:6 diz assim, ó, não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Você está vendo, processo legal, naquele tempo tinha justiça, ô Manuel. Tinha, levava perante a lei, perante o sacerdote, havia um julgamento. Aí Deus está falando, não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte, tá vendo, irmão Manuel? Jamais condene à morte uma pessoa inocente. Então, não matarás quem? É uma pessoa inocente. Então, Deus está falando, jamais condene uma pessoa inocente. Mas não é inocente, é culpado, então Deus dava autoridade para o sacerdote, condenava a pessoa que não era inocente, ele devia, né? E aí poderia tirar a pedra pela lei que tinha a descrição, e era apedrejado, enfim, tá? Ela pagava com a vida, era permissão de Deus, tá? Então, mano, eu acredito que o irmão vai compreender agora, tá? É, Em Levítico 20:26, sejam, pois, eu, Senhor, sou santo, separei-os de todos os outros povos serem santos, né? Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns, feiticeiros, macumbeiros, né, que consultam o espírito desmorto, serão apedrejados, é minha lei, até morrer, para que percam sua vida. Todo aquele, é meu decreto, é minha lei, diz o Senhor. Tá vendo, mano? Era lei, estava na lei, né? Eles mesmos decretaram para eles mesmos a morte porque me desobedeceram. Então era permissão, tá certo, irmão Manuel? Então, essa era a lei da antiga aliança. Hoje foi mudada, certo, irmão Manuel? Hoje foi mudada, tá? Mas a pergunta, como a pergunta é essa, por quê? Porque era a permissão de Deus, era ao desobediente, pagava com a própria vida, com seu próprio sangue, tá certo, irmão Manuel? Tá bom? E aquilo como falou de Apocalipse, né, que não herdarão os homicidas, né, não herdarão o reino de Deus, né, é, ali, irmão, né, os mentirosos, né, mentirosos, então por mão veio. Então as escrituras, nós precisamos compreender. O Evangelho de João, João disse assim, filhinhos, não peque, porque todo aquele que peca é filho do diabo, né? Só que na própria leitura, irmão Manuel, lá na frente ele diz, filhinho, mas se vós pecar, se nós disser que nós não pecamos, nós já é mentiroso, né? Né? Mas lembra de uma coisa, se alguém pecar, lembra depressa que temos um advogado junto ao Pai, tá vendo, irmão Manuel? Pra você entender, mas João entrou em contradição, se aquele que peca é filho do diabo. Mas aquele que dizer que não peca já pecou porque ele é mentiroso. Então, como que nós vamos entender isso aí? Então, é assim, ó. Nós precisamos entender esse pecado, é assim, é o que permanece, tá? Ele faz da sua vida uma prática do pecado, sabe? Ele não se arrepende, ele vive na prática, ele vive pecando. E que nem nós, os crentes, nós somos pecadores, irmão Anel? Somos pecadores. Mas não é filho de Deus, sim. Mas não é pecador? É pecador. Nós erramos. A diferença nossa para aqueles que estão lá fora, mano, é que nós vai errando, vai chorando, vai pedindo perdão, vai confessando, vai sendo apagado o nosso pecado, nós vamos chorando, nós não se conforma com o nosso pecado, certo? E os de fora, aquele que não teme a Deus, não, ele vai, peca, 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 mas nunca se conserta, então ele é um pecador voluntário.
Eles é voluntário, peca por prazer, mata por prazer. Ele se torna, né, uma pessoa que tira a vida, ele faz tudo por prazer, não volta atrás, não tem arrependimento. Certo, irmão Manuel? Então nós somos pecadores arrependidos, filhos de Deus que erramos e pecamos arrependidos, tá? Então, não precisa entender bem, né? E outra palavra também, né? Na verdade, não herdarão o reino de Deus os homicidas, né? Homicida também não é só aquele que mata na carne. Tem o homicida que mata com a palavra, tá? Que joga a pessoa fora, condena a pessoa com palavra, certo? Isso também mata a pessoa, mata a alma. Ele é um homicida espiritual, certo? Homicida espiritual. Então, nós precisamos entender todas essas coisas. Eu não sei se o irmão conseguiu entender, a diferença de matar e se tornar um assassino. Você se torna um assassino. Um assassino é aquele que mata sem piedade, assim, por qualquer coisa banal, qualquer coisa que a pessoa falou, ele vai e tira a vida. Não é assim. Então, é ali que está nos 10 mandamentos. Não matarás. Não matarás o inocente. Mas na lei de Moisés naquele tempo, podia se matar, que a própria lei de Deus dava como pena de perder a própria vida aquele que desobedecesse a palavra de Deus. Tá certo, irmão Manuel? Vê se o irmão conseguiu entender, meu amado. Deus abençoe. Paz de Deus com todos os irmãos do grupo.